Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e eu já vou explicar por que quando você toca a quinta de Dó, aí você toca ela assim, você está tocando uma quarta em relação ao intervalo. Muita gente fica confuso, eu tenho muitos alunos que ficam confusos com isso, eles chegam com essa dúvida e eu também fiquei com essa dúvida por muito tempo durante a faculdade, até que eu tive a explicação correta, que é a inversão dos intervalos. Então a matéria de hoje a gente vai aprender inversão dos intervalos, na qual a gente vai entender isso. E a gente vai gerar uma tabela reversa. O que acontece? A gente vai descobrir que a segunda menor vai formar uma sétima maior. E por aí vai. É como se fosse uma tabela de ponta cabeça ao contrário. Isso é uma matéria muito legal. Meu nome é Renato Leite, sou professor de contrabaixo, músico formado. Você está no canal certo para virar um baixista consciente desde o início. Eu estou deixando meu link aqui para quem tiver interesse em fazer aulas de baixo ou comprar cursos gravados na plataforma Udemy. Tá bom? Seja bem-vindo. Qualquer dúvida, ali tem meu contato também. Pode falar diretamente comigo e a gente vai conversando para achar o melhor plano para você. O que é a inversão dos intervalos? É exatamente isso que a gente fez. O que a gente fez aqui? Pensa no seguinte, eu toquei o Dó, aí eu falei a quinta dele é o Sol. Aí agora eu oitavei para baixo a nota Sol. Então, inverter o intervalo é sempre quando você oitava alguma das duas notas. Como assim? Se você oitavar a nota mais aguda para o grave, ou se você oitavar a nota mais grave para o agudo. Isso sempre dará o mesmo resultado. Quer ver se eu fizer o contrário? Por exemplo, eu estou tocando Dó e Sol, certo? O que aconteceu? Eu peguei a nota mais aguda, que é o Sol, e oitavei para baixo. Oitavei para baixo é sempre para o grave. Oitavei ele para o Sol grave aqui da casa 3. Então o que acontece? O intervalo que era quinta virou uma quarta. Melodicamente falando, porém, em questão da harmonia, ele continua sendo uma quinta. Depois a gente vai tirar essa dúvida também. Mas olha o que acontece se eu fizer o contrário. Eu vou pegar a nota mais grave e vou oitavar para o agudo. Então, eu vou pegar o Dó aqui. Ó, é a mesma coisa. Certo? Isso sempre acontece. Por exemplo, pensa assim, você vai tocar Dó e a terça. A terça, se eu oitavar o Dó pra cima, o que vai acontecer? Vai virar uma sexta menor. E se eu fizer pro grave? Vamos supor que eu tô tocando Dó e Mi, agora eu vou oitavar o Mi pro grave. Vou tocar o Mizão no grave. Ficou Dó e Mi, né, ó. É uma sexta menor também, então mesmo intervalo. Então tanto faz o que você fizer, o resultado é o mesmo. Você pode oitavar a nota mais grave para o agudo ou oitavar a nota mais agudo para o grave. O que eu falei aqui sobre harmonia? Existem duas análises intervalares que você deve fazer, e é isso que confunde muita gente. O que eu fiz aqui? Eu misturei, né, a análise harmônica com a análise melódica. Esse que é o problema. O que acontece? Quando você fala de intervalos, você está falando puramente da distância das duas notas. Então, por exemplo, se eu tocar de Dó a Sol, ou desse Sol para o Dó, o intervalo permanece o mesmo, porque a distância entre as duas notas permanece o mesmo. Agora, se eu oitavo uma delas, eu já estou mudando a relação intervalar. Então eu vou manter a relação com a harmonia, né? Porque, por exemplo, se eu toquei Dó e toquei aqui, isso é a quinta do acorde. Agora, se eu tocar isso aqui, eu também toquei a quinta do acorde. Se eu tocar isso aqui, eu toquei a terça do acorde. Mas se eu tocar isso aqui, eu também toquei a terça do acorde. É aquela velha história, né? Eu vou fazer a camiseta. Mizão é a terça de Dó. É a nota mais legal pra você tocar se você tá no acorde de Dó maior. Toca o Mizão, é a terça. É a nota mais grave do nosso instrumento. Isso se você não tiver com baixo de 5 cordas. Aí, é isso. Então, muda a relação intervalar, né? Ao tocar, por exemplo, Dó e Sol, aqui virou uma quarta. Por quê? Isso aqui tem 5 semitons. Isso aqui tem 7 semitons. Entendeu o que acontece? Ó, se eu fizer a distância, Dó, para chegar até o Sol, foram 7 semitons. Agora, se eu fizer, foram 5 semitons. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Pô, Renato, você está computando a partir do segundo? Sim, porque o intervalo, ele é o espaço, ele não é a nota. Então você não vai contar 1, 2, 3, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Conta a passagem, a distância entre elas. É como se você não estivesse contando as casas, mas sim os muros que dividem as casas. Eu acho que só por causa dessa metáfora aí, eu mereço que você se inscreva no meu canal, clica no joinha. A maioria das pessoas que assistem aqui não são inscritos, então clica no sininho, dá essa força pra gente. Tem a opção de ser membro também. Então seja bem-vindo, bora estudar contrabaixo, é um conteúdo de graça pra vocês. Então o que a gente viu aqui? Intervalo é a distância entre as notas, apenas puramente isso. Então se você faz um intervalo descendente, o intervalo continua o mesmo. Então, por exemplo, se eu toco de Sol pra Dó, é uma quarta. Agora se eu toco de Dó pra Sol, é uma quarta.
Tá, mas e se eu tô num acorde de dó? Aí, isso aqui é a quinta em relação ao acorde. Então são duas análises diferentes. Uma análise é em relação à harmonia. Ela é o que em relação ao acorde, sabe? Então você não vai ficar levando em consideração qual é a oitava, né? Às vezes acontece do cara tocar isso aqui, ó. E eu falo, o cara usou a nona. Pô, usou a nona? Não, usou a segunda, né? Pô, mas tanto faz, sabe? Tipo, é o resultado da segunda em cima do acorde. Mas melodicamente, ó, isso tem diferença de fazer. Melodicamente, sim, de fato foi uma segunda. Mas é muito comum, às vezes, quando a gente está fazendo uma análise da melodia em relação à harmonia, a gente pensar sempre puramente no intervalo que forma em relação à tônica. Então, por exemplo, eu tô em dó, eu toquei um sol, é quinta, eu toquei um mi, é terça. Mesmo sendo uma quarta descendente e mesmo sendo uma sexta menor descendente. Essas inversões dos intervalos vai gerar uma tabela que ela é invertida à tabela original. Então pensa assim, o primeiro intervalo que tem é o menor de todos, é a segunda menor, certo? De dó a ré bemol, certo? Tudo bem? Agora se eu oitavar o dó para a oitava acima, vai virar uma sétima maior. Então, segunda menor é igual a sétima maior. Vamos fazer a segunda maior, de dó a ré. Vamos oitavar o ré? Quer dizer, vamos oitavar o dó? Ó, virou uma sétima menor. Então, segunda maior vira sétima menor. Isso você já deve ter percebido, né? Quando você tá tocando, por exemplo, um acorde de dó. E aí você toca a sétima aqui, né? É a sétima no grave, ela tá o quê? Um tom pra baixo se for sétima menor e um semitom pra baixo se for a sétima maior. Então, isso sempre vai funcionar. E o próximo que vai ter é o quê? Sexta, né? 1, 6, 2, 5, né? Fazendo aqui. Ó, 1, 6 é o quê? Terça menor, descendente. O que é maior vira menor e o que é menor vira maior. E vice-versa. Como assim? Segunda menor vai virar sétima maior. Segunda maior vai virar sétima menor. É sempre um. Mesma coisa acontece para terças e sextas. Terça maior vira sexta menor. Terça menor vira sexta maior. Então isso acontece com as terças também. Então vai acontecer com as terças e sextas, segundas e sétimas. Tá, e a quarta e a quinta? A quarta vira quinta e a quinta vira quarta. Olha que coisa maravilhosa, né, da teoria. Vou tocar dó e fá. Beleza. Vamos oitavar o dó? Virou quinta. Então a quarta vira quinta. A quarta vira quinta. Tanto faz a inversão que você fizer. Pode tanto oitavar o dó pro agudo ou oitavar o fá para o grave, né? E a quarta aumentada? Vou tocar dó a fá sustenido. Ou dó a fá sustenido. Ou dó a fá sustenido. Esse é o intervalo que permanece igual. Porque ele é o intervalo do eixo. Como assim? Ele é o intervalo que está no meio. Ele é como se tivesse feito isso, assim. Sabe? Ele está bem no meio. Como assim que ele está no meio? Ele é um intervalo de 6 semitons. A oitava tem 12 semitons. Então ele está bem no meio, assim. Ele é como se fosse o lugar que dobra, mas ele continua sendo ele mesmo. Então a quarta aumentada ou quinta diminuta vai continuar se chamando quarta aumentada ou quinta diminuta. O intervalo vai permanecer o mesmo, sonoramente falando. Então de dó a fá sustenido ou sol bemol, se quiser chamar de sol bemol, vai permanecer de dó a sol bemol ou fá sustenido, depende do que você escolheu. Agora, a quinta vai virar quarta. A sexta menor vai virar terça maior. A sexta maior vai virar terça menor. A sétima menor vai virar segunda maior. A sétima maior vai virar segunda menor. E a oitava vira ela mesma, né? A gente não vai inverter a oitava. Pode virar uníssono, né? Então é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos que é muito legal. Decore sempre as notas para baixo, né? Então vamos pegar em Ré, ó. Ré, eu tenho a quinta aguda para tocar. Quinta sempre pode tocar na maioria dos acordes, né? Só não pode quando o acorde for diminuto ou quando ele tiver quinta aumentada. Mas assim, acorde com quinta diminuta e acorde com quinta aumentada, se você tá tocando pop é muito raro de aparecer, né? Então o que o baixista faz? Ele vai no chutômetro e às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Por isso que é importante você saber a harmonia da música, ter ela escrita em cifra e ter analisado. Daí depois você decora, você não vai tocar lendo cifra ao vivo, mas tenha o conhecimento da harmonia para você não tocar a quinta errada. Então ficou quinta justa, quando você oitava, vira quarta justa.
Quinta aumentada vira terça maior quando você oitava. Quarta diminuta ou quinta aumentada vira quinta diminuta ou quarta aumentada para baixo. Esse é o que permanece. Agora vamos ver. Quarta justa vira quinta, beleza. Agora o mais importante são as terças, ó. De Ré, a Fá sustenido é a terça maior. De Ré, a Fá sustenido é uma sexta menor. Então, ó, sempre que você quiser achar a terça pro grave, se ela for uma terça maior, você toca uma sexta menor. Pode ser assim também, né? Tô em Ré aqui, ó. Olha esse desenho que legal. Esse é o desenho da sexta menor. Então pode ser assim, ó. Ou assim, ó. Esse é bem legal. Pega o baixo, toca aí que é importante. A outra é a terça menor. Então vai ficar Ré, a Fá. Ré, a Fá. Virou o quê? Uma sexta maior. Então se você quer achar a terça menor para o grave, é só tocar uma sexta maior para o grave. Isso aqui é uma terça menor. Então pode ser aqui, ó. Ou todos esses são... Isso aqui é um Ré menor, tá bom? Então é isso. Eu espero que tenha ficado bem clara essa questão, porque eu vejo muita gente confundindo e falando, mas isso aqui não é a quinta? Tá, mas a gente tá vendo o intervalo, a gente tá vendo a melodia, o que a gente tá analisando? É muito importante você analisar sobre múltiplos aspectos o que você tá tocando, porque é aí que você vai fazer as contas rápidas. Pensa assim, quando você vai tocar um solo improvisado com uma harmonia muito difícil, é muita coisa para você pensar. O nosso instrumento já não ajuda também em questão de mapeamento para você se localizar aqui. Então é muito legal você ter essas triangulações assim, teóricas e mentais para você conseguir se guiar. Então isso é muito importante, você saber o nome da nota que você está tocando? Claro que é. É importante você saber o intervalo em relação à harmonia que você está tocando? Sim. Mas quando você está fazendo um solo, uma melodia, você às vezes vai fazer um negócio assim, né? Pô, você tocou uma segunda, então você tocou um intervalo melódico também. Então é mais uma coisa para se analisar, mais uma coisa para se pensar em paralelo, né? Eu sempre digo o seguinte, o músico bom é aquele que é o quad-core, sabe? Aquele que tá lá com um monte de processador, tudo funcionando, trabalhando, para ele conseguir tocar ali, né? Claro que isso quando você tá estudando, porque depois você desenvolve uma certa automação disso, para depois você, quando vai tocar ao vivo, você tocar relaxado e fazer tudo isso automaticamente. Mas precisa estar ativado, sabe? Precisa tocar com a cabeça funcionando. Então, essa é mais uma das análises que a gente faz. Então, muito obrigado quem ficou até o final. Valeu e até uma próxima.